Olá, galerinha do ensino médio da disciplina de História, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto contemporâneo, de um assunto muito interessante. Até certo tempo atrás as pessoas não se importavam muito com esse conceito, mas ultimamente, em virtude das circunstâncias atuais, a gente vê as pessoas discutindo sobre o que é o neoliberalismo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Daí a necessidade da gente compreender um pouco mais o que é o neoliberalismo para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de leitura do mundo atual. Espero que vocês gostem, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário e vamos para o conteúdo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma releitura do liberalismo clássico. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal explicando o que é o liberalismo. O prefixo neo significa novo, assim, neoliberalismo significa o novo neoliberalismo, que vai ganhar força na década de 80 nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento a partir da década de 90. Os teóricos do neoliberalismo, nós vamos ter o ucraniano Ludwig von Mises e o austríaco Friedrich Hayek. O Consenso de Washington de 1989. As bases dessa doutrina econômica, estabelecida em 1989 por esses autores citados aqui anteriormente, se deram no Consenso de Washington em 1989 nos Estados Unidos. As ideias do Consenso de Washington foram divulgadas pelo mundo, pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. As 10 regras do Consenso de Washington. Disciplina fiscal. Os estados nacionais devem adotar um teto de gastos e esse teto de gastos não deve ser ultrapassado. Redução dos gastos públicos. Eles pregam a privatização e a redução dos serviços e direitos sociais aos trabalhadores, às classes mais pobres, como a privatização da educação, a privatização da saúde, a privatização da previdência e a privatização de outros direitos sociais. Essas medidas já foram implementadas em alguns países do mundo desenvolvido e também do mundo em desenvolvimento, incluindo aqui a América Latina. Em outros países, esse processo se deu ainda de forma lenta. Em outros países, esse processo já se iniciou, como aqui no Brasil, com o governo Collor e com o governo Fernando Henrique, né? E agora se acelera nos governos de Temer e no governo atual. Outra medida é os juros de mercado que devem ser controlados para reduzir a inflação. A quinta medida, o câmbio do mercado deve ser direcionado pela política de importação e exportação. É importante lembrar que essa política de câmbio, baseada na política de importação e exportação, ela deve ser bem feita para não prejudicar uma categoria, uma classe de pessoas e beneficiar outras. Por exemplo, quando o câmbio ele desce muito e a sua moeda desvaloriza, automaticamente o governo passa a beneficiar os grandes produtores, os monocultores de exportação. Mais gente de fora vai se interessar em comprar nosso produto de exportação aqui. Mas, automaticamente, isso vai ter um impacto na inflação e principalmente na cesta básica, né? Afetando diretamente as classes populares, as classes mais pobres dos trabalhadores. Portanto, o câmbio deve ser situado num lugar que seja bom para quem produz para exportação, sem prejudicar a classe trabalhadora, sem afetar a inflação, sem aumentar os preços da cesta básica. Outro item importante do Consenso de Washington é o investimento estrangeiro direto, né? Quando os empresários estrangeiros têm liberdade de vir para cá e abrir suas empresas estrangeiras. Privatizações de empresas estatais também é defendido pelo Consenso de Washington, dessa política neoliberal. Vender o que puder. Quando o Estado vende suas empresas estatais, seus serviços, ele deixa de atender aquelas camadas mais populares, né? Mais humildes, que não têm poder econômico. Até porque a economia do local não gera emprego suficiente para cobrir essas demandas da população mais carente. Quando a economia é forte, você privatiza, mas a população da empregada ela consome da empresa privada. Quando a economia é intermediária ou é uma economia inferior, então a privatização vai deixar muitos cidadãos desamparados. E com o andar do tempo, como nós temos visto aqui na América Latina, nós vamos ver um aumento da desigualdade. Uma elite concentrando renda e uma classe trabalhadora cada vez mais empobrecida. Desregulamentação, flexibilização das leis econômicas e trabalhistas, menos direitos aos trabalhadores com a diminuição do Estado na regulamentação das leis trabalhistas. Isso daqui também é outro elemento que contribui para o acirramento da desigualdade entre ricos e pobres nos países em desenvolvimento que implementaram as regras do Consenso de Washington, né? Ou seja, implantaram o neoliberalismo. Direito à propriedade intelectual, garantiu ao autor da obra o recebimento pela venda de sua obra. As 3 principais características do neoliberalismo, segundo o Consenso de Washington.
A primeira regra importante é a do Estado mínimo, ou seja, eles defendem que a atuação do Estado deve se limitar apenas em setores onde a iniciativa privada não deve atuar, como, por exemplo, a polícia e o sistema judiciário. O Estado deve reduzir gastos com serviços sociais, saúde, educação, previdência e outros, mantendo sempre os gastos públicos sob controle. E um outro elemento desse Estado mínimo é a redução da carga tributária. A segunda característica principal do neoliberalismo são as privatizações. O neoliberalismo defende a venda de empresas públicas ou estatais. Para os neoliberais, a administração pública é menos eficiente do que a administração privada. A privatização, segundo o neoliberalismo, vai promover no mercado uma melhor concorrência, melhorando a qualidade dos produtos, dos serviços e reduzindo preços. É importante ressaltar que nem sempre se deve exigir da empresa pública a mesma agilidade de uma empresa privada. Uma empresa privada vende mercadoria, é só você chegar, comprar e levar. E uma empresa pública nem sempre vende um serviço, uma mercadoria. Ela vende um direito, ela entrega um direito. E aquele direito requer, antes da entrega, que ele seja analisado, avaliado para ver se aquele cidadão é realmente portador daquele direito. Por isso, há uma diferença de time, de tempo, entre o serviço prestado pela empresa pública e prestado pela empresa privada. A terceira característica do neoliberalismo é o livre mercado, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. O Estado deve ser apenas o garantidor da livre concorrência e da livre iniciativa. Deve facilitar o comércio entre as empresas nacionais e internacionais, mesmo que entre estas empresas hajam empresas de outros países. O Estado deve reduzir e eliminar as barreiras que dificultam o comércio, que são os impostos e as taxas de importação. Nós estamos falando aqui do protecionismo. Os pontos positivos e negativos do neoliberalismo. Bem, os aspectos positivos é que o desenvolvimento econômico ocasionado pela competitividade pode, em alguns casos, trazer desenvolvimento social. Os avanços tecnológicos, eles aumentam a produção, baixam os preços e reduzem a inflação. Agora, os aspectos negativos do neoliberalismo implantado nos países em desenvolvimento pelo mundo afora são os mesmos. A economia só traz benefícios aos mais ricos, aos empresários, aos estrangeiros, às multinacionais, aos monopólios, aos conglomerados, aos bancos, e gera também aumento do desemprego, redução de salário, redução de direitos trabalhistas, privatizações de setores estratégicos, retirando do Estado o poder sobre áreas como energia, saúde, educação, previdência, pedágio e etc. E, portanto, acentuam as desigualdades sociais, já que estimula a competição entre homens em condições desiguais de produção, distribuição e consumo. Aqui nessa ilustração, a gente tem um exemplo do que é a economia neoliberal. O sistema bancário, que é atendido pelo garçom, que é o governo, e aqui do lado, assistindo sem quase nada no prato, o trabalhador. A sucessão de doutrinas. Você deve ter percebido que as doutrinas econômicas surgiram para contestar uma outra. Nós vamos ter o mercantilismo, que vai ser contestado pelo liberalismo, e ele vai substituí-lo, e depois o liberalismo vai ser contestado pelo keynesianismo, e agora o keynesianismo foi contestado pelo neoliberalismo, que assume o controle e a direção da economia global atual. Bem, espero que vocês gostem, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.